Olá, meu nome é Aline, sou endocrinologista da Unimed Vale do Caí e hoje vamos falar um pouquinho de diabetes, até porque estamos no novembro. Novembro é o mês do Novembro Azul, tanto pela questão do câncer de próstata quanto pela questão do diabetes também, para a gente tentar prevenir e diminuir as complicações dessa doença. Então, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente tem uma falência em produzir uma quantidade de insulina no pâncreas, que é o órgão que produz insulina, proporcional ao nosso nível de glicose, a gente tem em consequência disso, um aumento da glicose no sangue, tanto por essa falência do pâncreas ou muitas vezes por falências em órgãos periféricos. Dificuldade do rim em excretar glicose, diminuição da sensibilidade do fígado e do tecido muscular pela questão de usar a glicose como fonte de energia, uma resistência hepática e muscular que a gente chama, e isso está muito associado ao aumento de peso. E também alterações no trato gastrointestinal que levam a uma maior absorção de glicose e uma diminuição da demanda do uso dessa glicose no nosso corpo. A gente sabe que os nossos ancestrais viviam de maneira muito diferente do que a gente vive hoje. As comidas ultraprocessadas, que a gente sabe que a indústria química, a indústria alimentar está aí para isso, né? Eles vivem para produzir esse tipo de coisa, eles investem muito nisso, eles testam o que a gente mais consegue comer em menor tempo, em maior quantidade e que a gente fique menos saciado. Então, eles tentam burlar o nosso sistema de saciedade. E a gente sabe que qualquer produto que a gente comer que não tenha os nossos receptores e os nossos macronutrientes, ou seja, que não seja uma gordura boa, que não seja uma proteína, que não seja vitaminas, sais minerais, enfim, ou até um próprio carboidrato de fato, né, não burlado, não modificado, a gente não vai ter saciedade. Então, a gente sabe que se a comida não for um alimento que o nosso corpo reconheça como alimento, a gente vai perder essa sensação de que a gente está saciado, e a gente vai ter uma quantidade de ingesta muito maior do que o deveria e muito maior do que o nosso corpo precisa. E nisso vai ficando um aporte muito positivo. E com as modernidades de atualmente, a questão eletrônica, carros, motos, meio de transporte cada vez melhores, Uber, aplicativos, ou até táxi mesmo, né? Ou seja, coisas que nos locomovem com facilidade. Muitas vezes a gente nem precisa se locomover. Para pedir comida, basta ter um aplicativo de pedir comida ou WhatsApp de alguém que forneça, né, que seja um dos produtores dessas comidas, e eles entregam na tua porta. Então a gente sabe que atualmente a gente não precisa ir atrás da comida, a gente não precisa caçar, a gente não precisa pescar, a gente não precisa plantar, a gente não precisa colher. E também, em contrapartida, a demanda de gasto, porque a gente está parado, trabalhando muito mais mentalmente do que mais com gasto, a gente acaba que tem uma oferta muito maior do que o gasto. E aí acaba que vai acumulando isso em nosso corpo e acaba que dá um aumento de gordura corporal, que o diabetes está muito associado à obesidade, que também está em epidemia, e isso leva um aumento dos níveis de glicemia, né, por uma dificuldade da glicose a se ligar com a insulina. Toda vez que a gente está acima do peso, a ligação da glicose com a insulina fica prejudicada e a gente precisa que haja essa ligação para a glicose servir de fonte de alimento para nós, né, servir de fonte de alimento para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Então, se a gente tem esse mecanismo modificado pelo aumento de gordura no nosso corpo, a gente vai ter aumento dos níveis de glicemia. Isso só para a gente saber mais ou menos como é que funciona no nosso corpo, para a gente tentar modificar um pouquinho isso. Como que a gente consegue modificar? Tendo hábitos mais saudáveis, tomando água, não tomando alimentos açucarados, fazendo a ingesta de alimentos mais naturais, a gente descascar mais do que desembalar, né? Porque a gente sabe que aquilo que vem com a casca é um pouco modificado. Atualmente a gente sabe que quase tudo é modificado, mas
principalmente se for orgânico, se souber de onde foi produzido, enfim, ele vai ter menos agressão ao nosso corpo e vai nos nutrir ao invés de nos inflamar, né? Nos causar. A gente está ingerindo produtos químicos que vão alterar a nossa produção e os nossos hormônios. Então a gente sabe que no momento que a gente tiver uma dieta mais de produtos de origem vegetal, animal, ou seja, mais naturais, que foi o que o nosso corpo lá nas origens ingeria, a gente vai acabar diminuindo um pouco essa epidemia de patologias associadas à ingesta excessiva e a gasto abaixo, né? Então a gente precisa gastar mais também, a gente precisa dedicar no mínimo meia hora efetiva, né? Não é fazer de conta que está fazendo, mas se pegar meia hora do teu dia e se dedicar a gastar de verdade, a fazer um exercício que teu corpo tenha uma queima calórica, que se movimente, que faça o músculo se exercitar, que a gente exija do músculo, porque senão a gente vai tendo uma atrofia muscular e isso tem muitos danos para nós no futuro e atual, né? Até pela questão dos idosos, a gente vê que os idosos atualmente estão ficando muito sarcopênicos, ou seja, com muita perda de massa magra, e a gente vê às vezes eles gordinhos, diabéticos e sarcopênicos, ou seja, eles ficam muito limitados, eles não conseguem nem fazer a atividade do dia a dia, eles não conseguem ter os autocuidados às vezes por completo, porque eles têm essas limitações por não terem cuidado devidamente de quando eram mais jovens. Imagina a nossa geração que já está fazendo muito mais errado do que eles faziam. Então a gente tem que ter um cuidado para ter hábitos mais saudáveis, fazer coisas que a gente goste também, tentar não viver só para o trabalho, que eu sei que é um desafio, inclusive para mim, né? Mas a gente tem que tentar ingerir água, então, como a gente já tinha falado antes, não tomar líquidos que têm uma grande quantidade de açúcar, não ficar comendo alimentos ultraprocessados e ficar ingerindo uma quantidade de alimentos mais naturais, porque com esses o nosso corpo vai conseguir captar que aquilo é um alimento e vai conseguir limitar a nossa ingesta. A gente não vai conseguir limitar a nossa ingesta se a gente comer alimentos que o nosso corpo não foi feito para ingerir. E a gente sabe que da questão do tratamento há muitos medicamentos novos, né? Há muitas medicações novas para tentar ajudar nesse controle. A gente tem que ter o controle da visão, a gente tem que ter o controle do coração. Eu sempre peço, vão no cardiologista, o diabético morre de problema cardiovascular, que tem aumentado muito ultimamente os casos de eventos cardiovasculares, até pelos nossos hábitos de vida. Então a gente tem que tentar se cuidar um pouquinho, né? Cuidar da parte dos pés, evitar sapatos que machuquem, meias com costuras, fungo nas unhas, não cortar a unha com quem não sabe tratar de pé de diabético. Então, nossos rins têm que estar sempre bem hidratados, com água, não é com suco nem refrigerante. A gente tem que cuidar do uso de medicações que machucam o rim, como anti-inflamatórios. A gente tem que tentar se cuidar um pouquinho para a gente viver melhor depois. O corpo que a gente vai ter hoje é o mesmo que a gente vai ter daqui a 10, 20 anos. Então, todo o dano que a gente fizer hoje aí, ele vai se refletir no futuro. E da questão do diabetes, a gente sabe que o melhor é evitar, com certeza. E no momento que tiver ele, que é uma doença crônica, que não tem cura, a gente tem que pegar e tentar evitar ao máximo ter complicações. E isso vem principalmente do controle glicêmico e dos nossos hábitos.